Oi, gente, como é que tá? Bom, a gente está chegando agora ao final desse bloco, desse primeiro bloco da BB281, né? E hoje a gente vai tratar aqui de técnicas de separação de proteínas, bastante utilizadas também para purificação de proteínas ou para diminuir, né, a complexidade de um determinado proteoma, por exemplo. Tá? Técnicas de separação em química analítica, né, em química de macromoléculas, aí não só para proteínas, mas para todas as macromoléculas, aí sejam carboidratos ou lipídios, elas são muito importantes para que nós consigamos identificar e visualizar bem as moléculas com as quais a gente está trabalhando. Tá? A gente vai, obviamente, focar nas proteínas aqui, né? Mas essas técnicas de separação elas são bastante importantes para todas as macromoléculas que a gente trabalhar, tá? Então, vocês devem estar vendo minha tela aí agora. A gente vai trabalhar dentro, né, da separação e purificação de proteínas, tá? E aí, seja para purificar uma proteína, a gente pode usar técnicas de separação para purificar uma proteína, ou seja, a gente separar uma proteína de interesse de uma mistura complexa, né? Ou até mesmo, né, como eu já falei para vocês, para melhor enxergar um determinado proteoma, né? Lembra que eu falei que a gente pode comparar o proteoma, né, a um saquinho de peças de quebra-cabeça, né? Então você pega a sua célula, extrai as proteínas, e você tem um saco, né, de proteínas ali, né, na sua solução, que é o correspondente a um saco de pecinhas de quebra-cabeça. E para a gente conseguir entender esse quebra-cabeça, a gente precisa separar essas moléculas, né? A gente precisa espalhar as pecinhas, né, numa superfície, né? E essas técnicas de separação que a gente vai falar aqui hoje faz justamente isso. Ela melhor espalha as peças numa superfície para a gente conseguir enxergá-las melhor, tá bom? Vocês devem lembrar também dessa figura aqui que eu falei para vocês na primeira aula, né? Que era um fluxo de trabalho no qual a gente usou para estudar a depressão, né? E nesse fluxo de trabalho a gente tem basicamente 3 momentos aqui que técnicas de separação de proteínas, né, no caso, a cromatografia líquida e a eletroforese foram aplicadas, tá? Então, lembra que eu falei que a gente coletava o sangue dos pacientes, separava a parte líquida da celular, né? E o primeiro passo que a gente faz aqui, né, de preparação das proteínas da parte líquida do sangue, do plasma, é justamente uma cromatografia, né? E é uma cromatografia de afinidade. Eu vou explicar para vocês o que é. Essas células aqui separadas, também as proteínas extraídas, elas vão passar por um processo de separação agora por eletroforese. Também vou contar para vocês o que é, tá? E tanto as proteínas do plasma quanto das células vão ser colocadas no sistema de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Na aula que vem eu vou falar bastante sobre eles, certo? Mais sobre a espectrometria de massas, mas aqui a gente vai ver o quão importante é, né, a separação desses analitos advindos ou do plasma ou das células antes de entrarem para o espectrômetro de massas, né? Como eu falei para vocês na primeira aula, talvez vocês vão lembrar, né, no vídeo da primeira aula, o espectrômetro de massas ele vai olhar para as peças do quebra-cabeça e para melhor visualizá-las, ele precisa então que o cromatógrafo as separe, né? Ou seja, que espalhe as pecinhas para ele conseguir enxergar melhor e identificar cada uma das peças. Beleza? Então, a gente vai começar com a cromatografia, que, na verdade, é uma técnica já centenária, aí, né, descrita em 1900, no ano de 1900, né, e chama cromatografia porque esse pesquisador russo ele estava estudando pigmentos de plantas, então ele separava os diferentes pigmentos, né, as diferentes cores. Tá? Então, por isso ele fazia, né, uma grafia das diferentes cores, uma cromatografia. Tá? Existem diferentes tipos de cromatografia de diferentes maneiras, né? Uma cromatografia a gás, cromatografia líquida e com fluido supercrítico. Tá? A gente vai focar bastante aqui, né? E quase que totalmente na cromatografia líquida, que é o que mais geralmente é usado para o estudo de proteínas, tá bom? E a gente tem uma série de diversos tipos de cromatografia líquida que eu vou especificar para vocês aqui também, tá? Então, a cromatografia, na verdade, é uma técnica, né, que vai separar aqui, no caso, proteínas, mas podem ser outros analitos também, né? E, como eu falei, pode ser lipídio, pode ser carboidrato, mas a gente vai falar especificamente de proteínas aqui, que se baseia na utilização de uma resina ou de uma fase estacionária e de um tampão ou fase móvel, tá? Ou seja, o seu analito, as proteínas, elas vão migrar nessa fase estacionária à medida que a fase móvel passa por essa fase estacionária, tá certo? Então, a migração das proteínas nessa fase estacionária vai depender de como é que as proteínas interagem
com aquela fase estacionária ou com a própria fase líquida. Porque muitas vezes a proteína, às vezes, ela vai ter maior afinidade com a fase líquida do que com a estacionária, então ela vai passar mais rápido por aquela fase estacionária. As moléculas que têm uma melhor afinidade com a fase estacionária, seja por qual característica físico-química for, ela vai interagir mais tempo com ela e demorar mais para ser separada. Tá? E aí, os diferentes tipos de cromatografia líquida, como eu falei para vocês, vai depender das características físico-químicas das proteínas. Tá? Então, o tamanho da molécula, no caso da proteína, é algo que pode ser considerado para separá-la, a carga, a hidrofobicidade e etc. Tá bom? Então, tem um experimentozinho muito simples, bem interessante de ser feito, que é a cromatografia em papel. Tá? Essa cromatografia em papel vocês podem fazer em casa, é até um experimento que dá para vocês fazerem em casa, mostrar para as pessoas, aqueles que vão ser professores fazer lá na escola, tá super simples. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui de como proceder. Então, nesse experimento, a gente vai colocar um copo contendo água e outro contendo álcool. A água e o álcool vão funcionar como uma tal fase móvel, e o pedaço de papel, pode ser um papel filtro, aqueles de filtrar café, tá? Vai funcionar como a fase estacionária. Tá? E aqui a gente vai separar simplesmente pigmentos de caneta esferográfica. Tá? Então, a gente fez pinguinhos, né, de cores ali com uma caneta esferográfica e elas estão imobilizadas então na fase estacionária. Quando a fase móvel adentra essa fase estacionária, ela começa a carregar, né, então esses pigmentos por entre a fase estacionária, né, e à medida que, né, a fase móvel tiver uma melhor interação com, no caso aqui, os pigmentos, ela vai carregar esses pigmentos mais rapidamente, né? Olhando para cada um dos pigmentos em particular, vão migrar mais rápido, né? Ou seja, vão subir mais rápido no papel aqueles que tiverem maior afinidade com a fase móvel. Quando o pigmento tiver maior afinidade com a fase estacionária do que com a fase móvel, eles vão migrar bem mais devagar. Tá? Isso dá para ser observado aqui quando a gente vê que o copo contendo água faz com que os pigmentos migrem muito mais rápido, né? Isso nos diz, então, que os pigmentos são mais hidrofílicos, né, do que a interação aqui, né, comparada à direita com o álcool. Né? Ou seja, a interação com o álcool é pior do que com a água. Isso faz com que eles migrem mais devagar. Outra coisa interessante de ver também é que a cor verde ali, né, o pigmento mais à direita, né, em ambos os casos, ele se separou em dois diferentes. Né? Ele separou as cores. Então, quer dizer, aquele pigmento é uma mistura de pigmentos. E eles também se separam, né, nessa fase estacionária de acordo com a diferente interação que tem com a fase móvel. Então, como vocês viram no vídeo aqui, né, foi bastante interessante ver como o papel funciona como a fase estacionária, ou seja, a matriz onde as minhas moléculas vão migrar, né, e a água ou álcool vão funcionar como a fase móvel, ou seja, vão fazer com que as moléculas se mobilizem dentro da fase estacionária, tá certo? E aí aquilo, né? Aquele pigmento que migrou menos, né? Ele é menos solúvel àquela determinada fase móvel, tá? E o que migrou mais, ele é mais solúvel àquela fase móvel, então ele viaja mais facilmente com a fase móvel, beleza? Muito bem. Só para mostrar para vocês que a cromatografia líquida ela pode ser, a gente chama de clássica, né? Aquela que a gente faz manualmente, né? Você pode fazer a resina no laboratório, imobilizá-la numa coluna, né, de vidro, e aí fazer a separação e coletar as frações, né, ou seja, cada tanto, né, que os analíticos separados manualmente, tá? Porque claro que quando a gente fala em separar, à medida que as moléculas vão migrando naquela fase estacionária, elas vão chegar no fim da fase estacionária e sair em algum momento. E aí o que você quer é coletar separadamente o que é que vai saindo, tá certo? Mas isso pode ser feito automaticamente também. Nós temos máquinas que podem fazer isso, tá? Inclusive, né, os chamados HPLCs, né, que são a High Performance Liquid Chromatography, né, que é a cromatografia líquida de alta performance. Você pode usar diferentes tampões, você pode trocar os tampões no meio da corrida de forma a aumentar, né, a interação das moléculas com uma determinada fase estacionária, tá? Você não precisa, fase móvel, perdão. Você não precisa usar uma fase móvel só, você pode usar mais de uma fase móvel para separar, no caso, as suas proteínas ou analitos aí, tá?
E aí elas têm diferentes, também diferentes escalas, né? Então a gente vê, por exemplo, essa cromatografia clássica aqui, né? Se eu mostrando para vocês aqui nessa cromatografia clássica, ela é uma coluninha, né, pequenininha, assim, né? Mas ela pode ser uma coluna maior, por exemplo, feita em laboratório, ou até algo desse porte aqui, numa coluna gigante, aqui, né? Uma fase móvel bastante, uma fase estacionária bastante volumosa, tá? E isso pode ser feito, inclusive, em escala industrial, tá? Então isso aqui pode ser, né? Por exemplo, um botijão aí que contém fase estacionária e separa determinados analíticos em escala industrial, tá? E como eu estava falando para vocês, né, isso que eu falei aqui mais manual, claro que aqui, né, automatizado, né, na cromatografia, mas a gente tem, né, o chamado HPLC, né, a cromatografia líquida de alta performance, no qual você tem bombas que vão bombear diferentes quantidades de fase móvel, tá? A depender do que você quer separar na sua coluna. A gente vai ver um videozinho, acho que vai ficar mais claro, tá? Mas basicamente essa máquina ela consegue misturar, né, diferentes solventes para que essas proteínas, né, no caso que estão sendo separadas na coluna aqui, elas possam sair em momentos diferentes e serem coletadas automaticamente também, tá certo? Então basicamente você tem que aprender a operar o equipamento que vai fazer a separação para você, tá? Muito bem, na cromatografia líquida então, gente, a gente vai basicamente trabalhar com diferentes características físico-químicas das proteínas, como, por exemplo, o tamanho, a carga, afinidade e hidrofobicidade. Essas são características das mais usadas na cromatografia líquida que podem promover a separação das suas proteínas ou analíticos. Então, uma característica bastante usada para separação de proteínas é o tamanho das proteínas, tá? E essa, então, é a chamada cromatografia líquida de exclusão molecular, né? E essa cromatografia, então, basicamente, vai se dar da seguinte forma. A resina cromatográfica, a fase estacionária, ela é composta de microesferas que são porosas, tá? Então, imaginem que, quando você coloca uma mistura de proteínas, aqui nesse caso, representado por essas bolinhas vermelhas, tá? As proteínas que são menores, elas conseguem adentrar essas microesferas, adentrar as esferas por dentro desses microporos, tá? À medida que as proteínas grandes, elas não conseguem adentrar, né, as esferas por esses microporos, porque elas são grandes demais. Então, quando elas não conseguem adentrar esses microporos, elas vão batendo por fora dessa resina, por fora das esferas, e vai descendo. É claro que isso tudo vai ser ajudado gravitacionalmente por uma fase móvel, ou seja, coloca-se um tampão, né, que vai, de fato, arrastando essas proteínas por entre a fase estacionária, tá? As proteínas muito grandes, como eu falei, elas não conseguem entrar dentro dessas microesferas, porque elas não conseguem entrar dentro do porinho. Então, elas vão batendo por fora e caindo mais rápido. E as proteínas menores, elas adentram essas esferas através desses poros, desses microporos, demorando mais para passar, tá? Então, inicialmente aqui no meio, a gente consegue ver nessa mistura de proteínas passando por essa coluna. Você coloca um tampão para empurrando isso, né, para imobilizando essas proteínas na fase estacionária, né? E a gente vê o quê? Que as proteínas maiores, elas vão batendo por fora e vão saindo. As proteínas menores, elas adentram as esferas, né, através desses poros e demoram mais para sair, tá? E a gente consegue, então, no fim, coletar os diferentes tamanhos, né, as diferentes faixas de proteínas de acordo com seus pesos moleculares, tá certo? Então, essa é a cromatografia de exclusão molecular. Um outro tipo também bastante usado é a cromatografia de troca iônica. Como o próprio nome diz, vocês devem imaginar, tem a ver com a carga das proteínas. Então, basicamente, você pode ter uma resina carregada negativamente, e aí quando você joga suas proteínas de interesse, aquelas proteínas que são de carga mais positiva, elas vão interagir melhor com a resina. As proteínas de carga mais negativa vão sair, vão ser expulsas mais rapidamente. Aqui também você tem, né, uma fase móvel que faz com que essas proteínas se movam na fase estacionária, né? E o inverso é verdadeiro também, né? Na verdade, você pode usar uma resina que seja carregada positivamente, e aí as primeiras frações vão ser de proteínas carregadas
positivamente, certo? As proteínas de fase negativas vão ficar mais grudadas na coluna. E como é que você faz para ela desgrudar? Você coloca uma fase móvel que vai competir pelo sítio de ligação. Você pode colocar uma fase móvel que vai se ligar com mais avidez àquela resina, né? Então, no caso, se eu tenho uma fase estacionária negativa, eu posso colocar uma fase móvel positivamente carregada bem forte, porque aí ela vai expulsar, né, aquelas ligações, a ligação das proteínas que tem carga positiva, né, mas não tão avidamente quanto a fase móvel nova, que vai ter mais avidez pela ligação com a coluna. Tá certo? Aí, dentro daquele fluxo de trabalho que eu mostrei para vocês, tem duas características das proteínas que a gente usa mais, né, dentro do fluxo de trabalho de uma análise proteômica, que é a cromatografia de afinidade e a cromatografia de troca de fase reversa ou por hidrofobicidade. Tá? A cromatografia de afinidade, a ideia é que você coloque na resina, coloque na fase estacionária uma molécula capaz de se ligar à sua molécula de interesse. Tá certo? Então, imaginem aqui, né, como bem demonstrado nessa figura, você tem uma mistura de proteínas que tem quadradinhos, triângulos e luazinhas aqui, tá certo? E aí, vamos dizer que a sua proteína de interesse é a luazinha, tá? Então, o que você faz? Você coloca na fase estacionária alguma coisa que se ligue à luazinha, para você prender a luazinha ali, para você pescar a luazinha da sua amostra. Tá? Nesse caso aqui, ele coloca, né, um chamado ligante, né, que é o que vai ligar na sua proteína de interesse, que encaixa na luazinha, tá certo? Então, isso faz com que, quando a luazinha vai passando, ela vai grudando nesse ligante, e as outras proteínas, quadradinha e triangulinha, elas não ligam nisso, né? Elas não conseguem ligar, elas vão batendo e saindo, tá? E dessa forma, você consegue, então, isolar a sua proteína de interesse, tá? Vocês já viram esse conceito, inclusive na aula do João Paulo, né? Quando ele falou que cromatografia de afinidade pode ser usada para justamente pescar a sua proteína de interesse. Naquele caso lá, ele falou sobre uma cauda de histidina, lembra? Né? Você produz uma proteína que tem muitas histidinas na ponta e você pesca ela por essa cauda de histidina, cromatografia de afinidade. Tá certo? Aqui nessa análise proteômica, a gente usa a cromatografia de afinidade quando trabalha com o plasma, com a parte líquida do sangue, né? No plasma sanguíneo, a gente tem uma distribuição proteica tal, que nós temos milhares de proteínas diferentes no plasma sanguíneo, mas mais de 90% da massa proteica, ou seja, da quantidade de proteínas que tem ali, corresponde a só 14 proteínas. Tá? Dentre elas, a albumina. Na verdade, mais da metade da massa de proteínas que você tem no sangue é albumina. Tá? Então, quando a gente faz uma análise proteômica, o fato da gente ter muita albumina e muitas imunoglobulinas e algumas outras proteínas que são bastante abundantes, elas atrapalham a visualização daqueles outros quase 10% restantes ali, que correspondem a milhares de proteínas. Tá? Então, a gente tem no plasma sanguíneo milhares de proteínas diferentes, mas mais de 90% da massa são só 14 proteínas. Então, o que a gente faz? A gente faz uma depleção de proteínas. A gente usa uma cromatografia de afinidade para tirar fora, né, pelo menos a grande maioria destas 14 proteínas. De forma que, então, a gente consiga visualizar melhor aqueles 10% restantes. Isso aí é como se, falando do quebra-cabeça, é como se nós tivéssemos peças muito maiores que outras. Imagina que a gente tivesse uma peça de quebra-cabeça desse tamanho assim, e outras pecinhas muito pequenininhas. Né? Então fica difícil de montar um quebra-cabeça dessa forma. O ideal seria que nós conseguíssemos fazer essa peçona grande se tornar uma peça pequena também. Tá? Então, para isso, a gente faz cromatografia de afinidade. Só que nesse caso, a coluna cromatográfica ela tem anticorpos contra essas proteínas muito abundantes, de forma, então, que a gente consegue pescar, né, separar daquela minha amostra do plasma as proteínas muito abundantes, coletando ao final da cromatografia a fração que a gente chama de baixa abundância, ou seja, aqueles 10%, né, e eventualmente um pouquinho dessas proteínas, dessas 14 proteínas, já que a gente não consegue eliminar os 100% delas. Tá bom? Então, essa depleção de proteínas é bastante importante de ser feita quando analisando o plasma. Tá? Em seguida, eu falei para vocês já, né, que quando a gente faz espectrometria de massas, a gente precisa acoplar a cromatografia líquida junto do espectrômetro de massas para justamente separar as peças para o espectrômetro conseguir olhar para as peças e montar o quebra-cabeça, lembra?
Geralmente, né, essa cromatografia acoplada à espectrometria de massas, ela é do tipo de fase reversa, tá? Que é uma cromatografia de que vai trabalhar com a hidrofobicidade das proteínas, tá certo? Normalmente o que vai acontecer é que a resina dessa cromatografia, dessa coluna cromatográfica, né, dessa cromatografia, a fase estacionária, ela é composta por uma molécula com uma cauda C18 grande, com 18 carbonos, né, uma cauda grande, bem apolar, né? Então isso faz com que quando você coloque suas proteínas, as proteínas que são mais apolares, elas se ligam com mais avidez à coluna. As proteínas anfipáticas, ou seja, que tenham características equilibradas, né, apolares e hidrofílicas aí, elas se liguem de alguma forma. E as proteínas muito polares, né, ou hidrofílicas, elas se ligam pouco à coluna, elas se ligam fracamente à coluna, tá? E aí dessa forma, então, você consegue separar quem é proteínas mais hidrofóbicas das menos hidrofóbicas. Geralmente a gente, para todas essas cromatografias que eu estou dizendo, normalmente a gente usa um sistema automatizado que é o tal do HPLC, lembra que eu falei para vocês, né? Da cromatografia de alta performance. Ou seja, uma máquina que ela tem diferentes fases móveis a serem colocadas. Então, inicialmente, né, colocando de maneira bem rápida aqui, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Inicialmente a gente carrega as proteínas nessa coluna, as proteínas se ligam a essa coluna. Aí a máquina começa a passar um tampão, né, que é água, tá? Então, esse tampão sendo passado água, ele só vai remover da coluna aquelas proteínas que interagem muito fracamente com a coluna, com a fase estacionária, né? Ou seja, só aquelas proteínas que são muito hidrofílicas. Mas a partir de um determinado momento, a água não consegue mais desfazer essas interações. Então, o que acontece? O HPLC, né, ou o cromatógrafo, ele começa a colocar menos água e um pouquinho de solvente orgânico. Porque o solvente orgânico, ele se liga a essa coluna, né, ele vai se ligar à fase estacionária, competindo, então, pela ligação de proteínas que estão ali grudadas. Então, à medida que eu vou aumentando a concentração da fase da fase estacionária, aí no caso, usando um solvente orgânico, as proteínas que são anfipáticas começam a se soltar da coluna, mas não aquelas hidrofóbicas ainda. As hidrofóbicas só vão se soltar quando 100% da fase móvel for o solvente orgânico, tá certo? Ou seja, aí eu já não ponho mais água, só coloco solvente orgânico, porque ele vai competir muito pela ligação da coluna e desfazer de uma vez a ligação das proteínas hidrofóbicas. Só que com isso, eu fui separando, certo? Proteínas mais hidrofílicas, menos hidrofílicas, um pouco mais hidrofóbicas daquelas bem hidrofóbicas. Tá? E todas essas separadas, aqui nesse contexto, vão sendo injetadas no espectrômetro de massas, né, para serem analisadas. É como se o espectrômetro fosse pegando peça a peça do quebra-cabeça para montar, tá? Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, que acho que isso vai ficar bem claro. Isso aqui é uma coluninha, né, que eu falo coluna, né, coluna cromatográfica, que a gente vai colocar dentro do aparelho, tá? Mas se a gente puder dar um zoom nela ali, a gente vai ver a fase estacionária, certo? E aqui, então, né, aquelas caudas de 18 carbonos, né? Então, tem uma parte que é o equilíbrio da coluna aí, né, que é só para ela estar pronta para receber as proteínas, e a gente vai, então, carregar agora as proteínas, né, dentro dessa coluna, tá? Então, a amostra é aplicada aí, né, e vocês vão ver, então, as proteínas começando a grudar ali naquela coluna, tá? Eu já sei que essa proteína, por exemplo, ela é bastante hidrofóbica, essa aqui é uma proteína um pouco menos hidrofóbica, né, mais anfipática, aí, um pouco mais hidrofílica, essa aqui ela é bastante hidrofílica, tá? Aí, então, o que a gente vê é que, em algum momento, a gente começa a trocar, né, a composição da fase móvel, ou seja, a gente começa a adicionar agora, então, solvente orgânico aos poucos, e ele vai soltando devagarzinho, então, as proteínas que vão sendo coletadas passo a passo aqui, tá? E os diferentes picos aqui nesse cromatograma mostram que são as diferentes frações, né? Aqui, nesse caso, as proteínas mais hidrofílicas, menos hidrofílicas e as mais hidrofóbicas, tá certo? Então, assim se dá a cromatografia de fase reversa, beleza? Bom, para recapitular aqui, então, né, a gente falou da cromatografia, da separação por cromatografia líquida, certo? E dentro desse fluxo de trabalho aqui, a gente usou, né, a cromatografia
de afinidade, né, para tirar aquelas proteínas muito abundantes da parte líquida do sangue, certo? E a gente também vai aplicar a cromatografia líquida do tipo fase reversa em conjuntura com a espectrometria de massas aqui, para pré-separar, né, aquelas proteínas digeridas advindas do plasma sanguíneo. Mas nesse fluxo de trabalho aqui, a gente também trabalhou com as células mononucleadas, né? A gente separou essas células do sangue, né, as células brancas de defesa aí, né, mononucleadas do sangue, e a gente vai usar uma outra técnica de separação, porque o proteoma dessas células ele é bastante complexo, ou seja, a gente tem muitas proteínas diferentes ali. Então, se a gente colocar todas elas dentro do espectrômetro de massas direto, mesmo tendo a cromatografia anterior à espectrometria de massas, é como se o cromatógrafo não fosse capaz de separar todas as pecinhas para o espectrômetro ler. Então, ele acaba olhando peça meio que em cima de peça. Então, é melhor a gente fazer um pré-fracionamento antes do fracionamento que a cromatografia líquida vai promover, né, junto da espectrometria de massas. E esse fracionamento, a gente usou uma técnica chamada eletroforese. Tá? Nesse caso aqui, é uma eletroforese em gel de poliacrilamida, ou seja, uma eletroforese geralmente usada para proteínas. Tá? A eletroforese, ela é uma técnica, né? Na verdade, pode ser aplicada a qualquer analito, também é bastante usada para separar DNA, por exemplo, né? Numa matriz diferente dessa que a gente vai ver, mas são os famosos géis de agarose, né? Mas para proteínas a gente usa esse gel de poliacrilamida, que eu vou explicar para vocês já já. E a eletroforese, ela promove a separação desses analitos, né? Pode ser DNA, proteínas, outras moléculas, através de sua carga e sua massa aparente, tá? No caso de estudos de proteínas, a maior parte, em grande parte das vezes que a gente usa eletroforese, a gente usa eletroforese para separar as proteínas por tamanho. Então a gente tem que ignorar a carga delas, tá? E aí tem uma forma de fazer isso, né? A gente coloca um tampão carregado negativamente com esse composto chamado SDS, né? Que é um detergente aniônico. Tá? Isso faz com que a gente consiga ignorar, né? Tornar todas as proteínas bastante negativas, ignorando suas cargas. E aí a gente consegue separá-las só pela massa. Tá? Mas a gente pode fazer também uma eletroforese de proteínas sem a presença de um detergente, de forma a considerar, sim, a carga das proteínas. Tá certo? Porque, no fim, essas proteínas vão ser separadas num campo elétrico. Tá? Basicamente, o que vai acontecer, a gente gera uma matriz, que é um gel, né, desse composto chamado poliacrilamida, tá? E através desse gel é onde as proteínas vão migrar. A lógica é que esse gel ele é como se fosse uma malha, como se fosse uma peneira, tá? E a mistura de proteínas é colocada, então, né? E as proteínas menores, né, com menor massa, elas conseguem passar mais fácil pela peneirinha, ao passo que as proteínas maiores têm maior dificuldade de passar, tá? É um conceito inverso ao da cromatografia por exclusão molecular. Lá na cromatografia por exclusão molecular, as proteínas maiores elas saem primeiro e as menores saem depois. Aqui na eletroforese, as proteínas menores chegam ao final da corrida primeiro, as maiores ficam mais retidas, tá? Por conta da diferença na matriz de separação, tá certo? A gente vai ver uma animaçãozinha e a gente tem também uma atividade prática que vai dar uma boa visão sobre como é que funciona a eletroforese em gel de poliacrilamida, tá bom? A eletroforese em gel de poliacrilamida é geralmente usada para a separação de proteínas, tá? Tanto de misturas complexas quanto pouco complexas, como proteínas purificadas. Tá, então, essas proteínas elas são colocadas num tampão, né? Como vocês já sabem, o que é um tampão, que vai conter um detergente chamado SDS, um composto chamado beta-mercaptoetanol ou DTT, tá? E também um corante, né? E o aminoácido glicina. A esse tampão, então, as proteínas são expostas, né? E aí essa amostra ela é aquecida, tá? Esse aquecer a amostra, na verdade, é para ajudar na desnaturação das proteínas. Nós podemos realizar a eletroforese do tipo não desnaturante, mas geralmente nós desnaturamos as proteínas para que nós possamos separá-las por sua verdadeira massa, tá? Por sua verdadeira massa molecular. Quando a gente coloca, né, uma mistura proteica ou uma proteína purificada na presença de SDS, né, desse detergente, esse detergente ele é muito forte, ele vai então quebrar
aquelas ligações, ele vai perturbar aquelas ligações, né, que formam a estrutura terciária da proteína, que acontecem entre as cadeias laterais dos aminoácidos, tá? Além disso, né, esse detergente vai conferir uma carga negativa para todas as proteínas. E isso vai ser bastante importante no momento da separação, tá? Especialmente quando a gente quer olhar especificamente para a carga. A adição do beta-mercaptoetanol ou do DTT é especificamente para quebrar pontes de sulfeto, tá? Aquelas que se formam entre cisteínas, né? E aí a gente pode ver aqui na animação agora a proteína, né, e todas as proteínas daquela mistura vão estar assim, carregadas negativamente, tá? Isso vai ser importante para que a gente anule a carga das proteínas e separe-as somente pela sua massa, tá? E não considere mais a carga delas. Se nós fizermos uma eletroforese não desnaturante, você pode separar as proteínas por carga, mas aqui no caso a gente quer separar elas de acordo com sua massa. Nós vamos também, então, fazer, né, a matriz de separação, que é o gel de fato, tá? Então tem uma mistura aí que vai ser de um composto chamado acrilamida e bisacrilamida, tá? E esses compostos vão formar uma espécie de malha, tá? A acrilamida, ela vai se polimerizar na presença, né, desses compostos, né, o T-médio, o amônio persulfato de amônio, né? E elas vai se polimerizar formando uma malha, tá? Essa malha, então, é que vai ser responsável pela separação das proteínas, né? A gente pode ver na animação aqui que a bisacrilamida vai interligar essas malhas, né, formando, né, fechando, então, uma espécie de rede molecular aí, tá certo? É disso que vai ser composto o nosso gel, tá? De uma rede. E é através dessa rede, através dessa espécie de peneira molecular, que as nossas proteínas vão migrar, tá certo? O gel, na verdade, ele tem duas partes, né? Uma parte que eles chamam de gel de separação e o gel onde você aplica a amostra de fato, tá? Ele é levemente diferente do gel de separação, mas isso não importa muito. O importante, então, é que nesse gel tenha uma espécie de pente, né, no qual você pode separar onde as diferentes amostras vão ser colocadas. Esse gel é, então, colocado, né, num aparato que vai ter um eletrodo negativo e um positivo. Lembrem-se que todas as proteínas vão estar negativas por conta da presença do STS, tá? A esse gel é colocado um tampão também, que vai promover, inclusive, a passagem de energia, de corrente elétrica, né, por entre o gel, tá? Vai facilitar essa passagem de corrente elétrica, né? E, então, a gente vai carregar as amostras no gel. É importante sempre nós corrermos junto desse gel, né, um marcador de peso molecular, ou seja, uma mistura de proteínas que nós conhecemos as massas, tá? Porque através dessa mistura que nós vamos poder determinar a massa das proteínas, né, da mistura proteica que a gente está fazendo, tá? Que a gente está separando. Então, né, ele chamou de ladder aqui, né, ou seja, uma escada de proteínas, né, a gente coloca no primeiro pocinho ali e nos pocinhos seguintes a gente vai colocar então a amostra de fato, tá? Que vão ser separadas. Então, esse aparato é fechado e aí, como todas as proteínas estão negativas, né, por conta da presença do STS, você tem um eletrodo negativo em cima e um positivo embaixo, o que vai, então, ao mesmo tempo que expulsar as proteínas dali, né, por repulsão, atraí-las para o eletrodo negativo, o eletrodo positivo, perdão, tá? E aí vocês conseguem ver no detalhe, né, essa malha, de forma que as proteínas menores, né, com menor massa, elas têm mais facilidade de passar pela malha, e as proteínas maiores têm mais dificuldade de adentrar a malha, né? É como se fosse, de novo, uma peneirinha molecular, tá? No tampão de amostra, a gente adicionou, né, um corante, lembra o bromofenol blue, né, no comecinho ali da animação, e esse corante ele vai correr na frente de todas as proteínas e vai nos dar uma ideia de quanto tempo as proteínas estão levando para atravessar aquele gel, tá? Então ele forma uma frente de corrida, que a gente chama, né? Como vocês podem ver ali, e nos indica um momento que a eletroforese vai acabar, né? Ou seja, um momento no qual as proteínas já estão todas espalhadas pelo gel, tá? A gente não consegue ver as proteínas correndo, então a gente tem que tirar esse gel e promover uma coloração das proteínas, tá? Geralmente tem um composto chamado Comace Blue, com o qual você pode corar essas proteínas, né? E a gente expõe, né, o gel, né, junto com uma solução fixadora, né, para poder prender as proteínas na malha ali, e nós conseguimos dessa forma, então, observar, né, um perfil de proteínas
como que vocês podem ver. Na primeira parte aqui, no primeiro pocinho, né, nós colocamos uma mistura de proteínas de tamanho conhecido, de forma então que a gente consegue inferir a massa das outras proteínas por conseguinte, tá bom? Essa animação foi pega do site chama Biology with Animations, do YouTube, então se vocês quiserem procurar outras animações legais lá, tem também. E esse aqui, pessoal, é um perfil real, né, de SDS Page, então a gente consegue ver aqui na lane, né, ou no pocinho 1 e no pocinho 8 o marcador molecular, né, o ladder que apareceu ali na animação, 2 e 3, um tipo de amostra, 4 e 5 outro tipo, 6 e 7 outro tipo. Que tipos diferentes são esses? Imaginem que, né, começando de trás para frente aqui, as amostras 6 e 7 têm um perfil de um proteoma. Tá? Quando a gente vê essa coloração ao longo de todo o gel, né, geralmente isso indica que nós temos ali centenas, milhares de proteínas, de forma que elas colorem todo o caminho pelo qual as proteínas passam, já que a gente tem muitas proteínas diferentes sendo separadas ali, tá? Todas elas, como foram expostas ao tal do SDS, estavam com carga negativa, então elas vão sendo separadas, né? E tem, assim, vários diferentes pesos moleculares. Em 4 e 5, a gente pode considerar que é como se fosse uma fração do proteoma. Sei lá, por exemplo, a gente pode pegar e pegar um proteoma bastante complexo e antes de submeter, né, a espectrometria de massas, a gente pode fazer uma separação por cromatografia de troca iônica, né, ou seja, aquela que separa as proteínas por carga. Então, a gente tem uma redução na complexidade do proteoma, de forma que você vê que as bandas, né, que são esses risquinhos azuis, são menos numerosas do que em 6 e 7, onde eu tenho o proteoma inteiro, tá? A princípio, cada uma dessas bandas, né, significa um conjunto de proteínas com a mesma massa molecular, tá certo? E em 2 e 3, nós temos uma amostra cuja proteína foi purificada. Por exemplo, as proteínas da aula passada, que o João, né, purificou, expressou numa bactéria e purificou em seguida, quando a gente faz um SDS-PAGE, a gente enxerga assim, a gente vê uma banda, porque é a proteína única purificada, tá certo? Então, em 2 e 3, uma amostra, né, de uma proteína purificada, em 4 e 5, um proteoma de complexidade reduzida, 6 e 7, um proteoma completo, tá? E é mais ou menos assim que o gel de eletroforese vai aparecer. Vocês vão ter uma atividade bem legal para fazer, prática, que mostra bastante dos meandros experimentais aí da SDS-PAGE, né? E só lembrando que, né, SDS-PAGE é um tipo de eletroforese bastante usado para proteínas, né? Mas para proteínas também a gente pode usar outra eletroforese que em gel de poliacrilamida sem a presença do SDS, de forma que as proteínas podem ser separadas de acordo com suas cargas. A gente pode fazer, né, uma eletroforese não desnaturante, né? Lembra que colocar o SDS, né, e o beta-mercaptoetanol ou o DTT vai desnaturar as proteínas. A gente pode fazer uma de maneira não desnaturante. E a eletroforese pode ser usada também para outros tipos de moléculas, como o DNA, né? A gente usa bastante isso em biologia molecular, né? Separação de DNA em gel de agarose, tá? E também para outras moléculas aí. Beleza? Pessoal, acho que era isso que eu tinha para dizer então dessa aula. Ficou um pouquinho longa, mas bastante completa para vocês entenderem a importância da purificação e separação de proteínas aí. Beleza? Beijos, abraços, tudo de bom.